Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de dezembro de 2025. São 11 horas da manhã. Alexandre de Moraes está bombando, galera. Bombando forte, mundo afora, após New Yorker, alguns meses atrás, ter feito um perfil muito positivo do ministro. Agora, o Financial Times escolhe o Alexandre de Moraes como uma das pessoas mais influentes do mundo, mas o que é bastante até surpreendente, né, devido à polêmica que há em torno do nome dele, o Financial Times, jornal britânico centenário, qualifica Alexandre de Moraes na categoria dos heróis. Então o Alexandre de Moraes, mundo afora, está bombando. E a imagem da extrema-direita brasileira, mundo afora, está despencando, mas de uma forma muito intensa. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Esse aqui é o maior pedido de impeachment da história. Eu estou falando do dossiê Moraes em formato de papel, materializado. A gente saiu da internet e trouxe num livro só todos os abusos detalhados de Alexandre de Moraes. Nós estamos falando de mais de 800 páginas nesse documento, trazendo o que Moraes fez de errado, o porquê que ele tem que sofrer impeachment de acordo com a lei brasileira, da Constituição brasileira. E não é só isso, nós temos também 68 mil assinaturas validadas de brasileiros que não aguentam mais, como eu, como você. A gente tem, finalmente, num documento, o fim da tirania de Alexandre de Moraes. Eu vou levar isso aqui para Brasília e conto com o teu apoio para que lá nós tenhamos a assinatura de muitos deputados e senadores, para que finalmente a gente possa pôr ordem na casa e o Brasil possa sonhar novamente em ser um país livre. Em Brasília, impeachment a partir de amanhã. Agora 10h14, informação que está lá no blog, vou explicar para vocês, com certeza vai repercutir ao longo do dia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de despachar uma decisão, acabou de decidir que somente a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de integrantes do Judiciário. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi reconhecido pelo jornal britânico Financial Times como um dos 25 indivíduos mais fluentes do mundo em 2025, figurando na categoria Heróis. O magistrado foi destacado por sua resistência a ataques autoritários e por fortalecer a defesa da Constituição brasileira. Segundo a historiadora Lilia Schwartz, Moraes se tornou um símbolo da democracia no Brasil ao conduzir, junto à primeira turma do STF, o julgamento público e transparente que resultou na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal e de oficiais de alta patente após a tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023. A atuação do ministro foi fundamental para reforçar a importância da Constituição diante de ataques ao sistema eleitoral e a disseminação de desinformação. No entanto, a publicação também ressalta a tensão entre a firmeza de suas ações e o uso de instrumentos. E a revista britânica The Economist traz o ex-presidente Jair Bolsonaro na capa da edição desta semana e afirma que o Brasil é uma lição de democracia para os Estados Unidos.
Bolsonaro aparece em uma montagem como o Viking do Capitólio, um dos invasores da sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021. Ao divulgar a nova edição, a revista defende que os Estados Unidos e o Brasil estão trocando de lugar. Na visão da revista, os Estados Unidos, sob Donald Trump, estão virando mais corruptos, protecionistas e autoritários, enquanto o Brasil está determinado a proteger e fortalecer a democracia, mesmo com as sanções de Donald Trump. Eles fazem o que querem, eles falam o que querem, enganam meia dúzia de imbecis aqui no Brasil que tem a capacidade. Eu não estou falando da gente humilde que eles enganam, não. Eu estou falando daqueles que têm recursos para entender que o Poder Judiciário brasileiro desbaratou uma quadrilha de golpistas e ficam fazendo essa onda aí desse deputadozinho que eu duvido que tenha lido essas 800 páginas que ele mandou alguém rascunhar. E eu já vi que o argumento deles para dizer que esse livro, esse dossiê de 800 páginas aí é parrudo, né? Eles dizem que é parrudo, eu aposto que ninguém leu e 68 mil assinaturas. Qualquer garoto aí de YouTube ou de rede social consegue reunir essas 68 mil assinaturas em algumas horas. Mas vamos ao que interessa. O Gilmar Mendes decidiu que apenas o PGR pode pedir impeachment de ministros do STF, e isso em um momento em que, ao contrário do que se pensa, muitos pensam aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes tem uma imagem altamente positiva no país, ele tem muito apoio. Ele é o ministro que tem a imagem mais positiva e também a mais negativa, segundo pesquisa Atlas, assim como o Bolsonaro tem, o Lula tem, porque ele já se tornou um ator político, né, e todo mundo reconhece aqui no Brasil que, graças a ele, é que os golpistas foram levados às barras da lei. Então, essa avaliação negativa e a positiva, elas só revelam a importância de Alexandre de Moraes, e por isso que ele foi considerado pelo Financial Times como uma das pessoas mais influentes do mundo. A pesquisa divulgada pela Atlas e Bloomberg no dia 14 de agosto mostrou confiança no judiciário e imagem dos ministros do STF positiva, e questionou os entrevistados sobre a imagem de todos os ministros. Ao responder o questionamento, você tem imagem positiva ou negativa? 49% afirmaram ter uma imagem positiva de Moraes e 51% negativa, o que não significa nada, ou seja, significa que há um empate entre quem gosta e quem não gosta dele. Então isso é um detalhe que não significa nada, porque nenhuma pesquisa tem uma margem de erro menor que 2 pontos percentuais. Então, aí eles estão em empate técnico as duas posições. Mas o fato é que o Moraes não é de hoje que ele vem sendo retratado como um herói. Não é? Essa edição de abril da famosa New Yorker, né, uma das publicações mais antigas do mundo, tem mais de 100 anos, né, nos Estados Unidos, fez esse longo perfil de Alexandre de Moraes, que você pode ver aqui, né? E essa matéria, publicada em abril, ela revela os esforços de Alexandre de Moraes para combater o extremismo online, que o colocaram como em conflito com Jair Bolsonaro, Elon Musk e Donald Trump. E aqui a matéria do Financial Times. Nós vamos traduzir aqui e vou ler para você. O que é influência? Ao contrário do desempenho financeiro das mudanças políticas, a influência real pode ser difícil de mensurar. É por isso que muitos esforços para identificá-la e classificá-la acabam se concentrando no mesmo grupo de pessoas que ocupam cargos específicos.
A primeira lista de influência do Financial Times tenta algo mais complexo. Consultamos repórteres, colunistas e editores do FT e perguntamos a eles quem realmente fez a diferença este ano. A lista resultante reúne pessoas dos mundos da política, dos negócios, da mídia e das artes e dos esportes, cujo talento, descobertas, ideias e exemplos estão transformando o mundo que vivemos. Aqui está, Alexandre de Moraes, por Lilia Moritz. Numa época em que muitos tribunais supremos capitularam ao poder de autocratas, em que as instituições democráticas demonstraram fragilidade diante de líderes populistas e de extrema-direita, o ministro brasileiro se destaca. Em 2025, Alexandre de Moraes tornou-se um símbolo da democracia e da justiça no Brasil, juntamente com seus colegas da primeira turma do Supremo. Ele se recusou a apoiar a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023. Após um julgamento público e transparente transmitido em rede nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro e diversos oficiais de alta patente das Forças Armadas foram presos. A disposição de Moraes em confrontar ataques ao sistema eleitoral, desmantelar redes de desinformação e responsabilizar figuras públicas fortaleceu o entendimento coletivo no Brasil de que a Constituição não é mera formalidade. Contudo, a crescente centralidade de suas decisões, o uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais ressaltaram uma tensão entre firmeza e excesso. Em democracias, o poder deve estar sempre sujeito a contrapesos, mesmo quando exercido em nome da proteção. Manter-se atento aos contrapesos, mesmo quando exercido em nome da proteção. Manter-se atento aos riscos inerentes ao exercício de poderes tão amplos faz parte da prática de Moraes e que ele ajudou a salvaguardar. A luta pela democracia continua e no Brasil, pelo menos este ano, mostrou como as instituições robustas, como as do Brasil, podem resistir ao populismo autoritário que aflige uma era que se autodenomina moderna, mas que carrega em si todas as formas de barbárie. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos aí o Brasil bem na foto diante do mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.